A paz, amados, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós novamente estudando a palavra do Senhor nessa manhã de domingo e embora nós não estejamos nos conseguindo reunir no templo para estudar a palavra do Senhor, mas ainda assim nós vamos continuar o estudo da palavra de Deus, buscando conhecer mais um pouco sobre as Escrituras. E como você já sabe, queridos, nós estamos estudando por módulos. No penúltimo domingo, o pastor Samuel ele encerrou o módulo que ele estava ministrando e no último domingo ele então fez uma revisão sobre o último módulo. E o módulo que ele ministrou é como descobrir e fazer a vontade de Deus. Ele fez uma revisão na última aula. E o conteúdo ensinado pelo pastor é de extrema importância, porque se nós não conhecermos a vontade de Deus, como então aplicar essa vontade nas nossas vidas e sermos abençoados pelo próprio Deus? Então, o conteúdo ensinado foi de extrema importância nesse sentido. E o conteúdo foi passado pelo pastor no decorrer das aulas. O módulo foi concluído e agora nós vamos iniciar um novo módulo nas próximas aulas. E desde já eu quero agradecer ao pastor Fernando, pastor da Igreja Batista Fonte, que tem cedido gentilmente esse material para o nosso estudo. Esse material é do pastor, foi elaborado por ele, mas ele tem cedido à nossa igreja, ao pastor Samuel e à nossa igreja, para que nós possamos estudar sobre esse material e sermos edificados como igreja. Fica o nosso agradecimento ao pastor pela sua gentileza. Dito isso, vamos avançar no estudo da palavra do Senhor. E nesse modo nós vamos abordar um tema muito interessante e estudaremos ao longo das aulas. E o tema que nós vamos estudar e debater nessas aulas que vão se seguir são paradoxos bíblicos. Paradoxos bíblicos é o tema que nós vamos estudar nesse módulo. Então nos acompanhe. Você já ouviu essa palavra? O que é um paradoxo? Nós vamos verificar e vamos meditar e vamos estudar tudo isso. E você, se você não sabe, você vai então saber o que é esse tema e vai poder então compartilhar com outras pessoas que talvez não saibam também o que significa essa palavra, mas é de extrema importância. Não é uma palavra normal que nós usamos no nosso dia a dia, não é usual, mas é de extrema importância no sentido de nós estudarmos a palavra do Senhor. Paradoxo, querido, é um pensamento, é uma proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Paradoxo também pode ser entendido como uma aparente falta de nexo ou lógico. O paradoxo pode ser entendido como uma contradição sobre determinado tema ou determinado assunto. E nós temos dois tipos de paradoxo. Nós temos o paradoxo retórico e nós temos o paradoxo racional. Nós vamos verificar e estudar um a um com mais propriedade ao longo das aulas e nós vamos então caminhar nesse sentido. E queridos, a Bíblia ela é a palavra do Senhor, nós temos esse conhecimento, mas por mais que a Bíblia ela seja a palavra do Senhor, nós encontramos paradoxos dentro da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia contém paradoxos. Inúmeros paradoxos, por sinal. E você já deve ter reparado com algum deles. Talvez você não tenha percebido, ou talvez você tenha indagado sobre alguns temas ou alguns pontos que estão descritos na palavra do Senhor, e você talvez não soube responder. E talvez você nem soubesse que aquilo se tratava de um paradoxo. Mas nós vamos ver isso e você vai poder tirar as suas dúvidas sobre esse sentido. Então eu te convido para assistir essa aula e as próximas aulas sobre esse tema. E quando você se deparar com situações desse tipo, ou seja, alguém te indagando, mas a Bíblia contradiz naquilo, a Bíblia ela não é a palavra de Deus porque a Bíblia mesmo ela se contradiz em determinado ponto ou em determinado assunto. Se Jesus disse isso, porque lá no outro evangelho está de uma forma diferente? Nós vamos ver que tudo isso é explicado à luz da palavra do Senhor. E o objetivo muitas vezes que as pessoas usam é tirar a credibilidade da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela é inerrante, a Bíblia é a palavra do Senhor. E as pessoas elas tentam tirar a credibilidade da palavra do Senhor
para tirar o crédito da Bíblia e a veracidade da própria Escritura, no sentido de não aceitar aquilo que o Senhor disse e escreveu por meio dos homens que foram usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para escrever as Escrituras. A Bíblia, ela contém vários paradoxos retóricos. E o que é retórica? Retórica é a arte da eloquência, é a arte da oratória, da boa argumentação. Vamos ler alguns textos e você vai ver nesses textos que nós vamos ler alguns paradoxos retóricos. Talvez você nem soubesse que eram paradoxos, mas talvez você já tinha parado e se perguntado ou tido alguma dúvida em relação a esses textos, no sentido do que foi escrito pelo escritor do texto. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 29, nós lemos que a palavra do Senhor nos diz, através do evangelista Mateus: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. 2 João, no capítulo 11, do verso 25 ao 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Veja, são paradoxos que nós encontramos na Bíblia. Nesse aqui em João, no capítulo 11, 25 e ao 26, por exemplo. Jesus, ele pega e ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. No 25 ele fala isso. Mas no 26 ele pega e fala: quem crê em mim nunca morrerá. Ou seja, se eu creio em Cristo eu nunca vou morrer, como no versículo anterior ele disse que ainda que eu morra, eu vou viver porque eu criei nele. Está uma aparente contradição entre os versos, não é mesmo? Outro paradoxo nós encontramos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 9 ao verso 10. Nos diz assim o texto: como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Veja que os textos que nós lemos, todos eles, são cheios de paradoxos. No texto que lemos em 2 Coríntios, Paulo, na sua escrita, disse que, embora ele fosse entristecido, ele sempre estava alegre. Há uma contradição no texto e na fala do apóstolo Paulo, não é verdade? Ou seja, ou eu estou triste ou eu estou alegre. Como eu posso estar triste e estar alegre ao mesmo tempo? Olha a outra contradição. Ele diz que ele era pobre, mas ele enriquecia a muitos. Se ele é pobre, ele não pode enriquecer a muitos. Então, há uma contradição na fala de Paulo. Se nós analisarmos no primeiro momento, nós vamos falar que tem uma contradição. Mas nós temos que entender o que o escritor ele quis dizer e nós temos que entender a revelação da palavra do Senhor. E nesse sentido nós vamos ver nessas aulas que nós vamos estudar sobre esse texto. Olha o texto de João que nós lemos também. Jesus, ele diz que quem crê nele, ainda que ele esteja morto, viverá. Mas em seguida ele diz que quem crê nele nunca morrerá. Há uma contradição, não é? Ou seja, se eu criei em Jesus, então eu não vou morrer, eu nunca vou morrer, é o que o texto diz. Mas Jesus ele fala que quem crê nele, mesmo que morra, vai viver. Como entender isso, queridos? Como entender essas contradições bíblicas, esses paradoxos bíblicos? Na realidade, a Bíblia ela não se contradiz. O que aparentemente possam parecer contradições nas Escrituras, quando nós entendemos o contexto e a revelação da própria Bíblia, nós vemos que não há contradição alguma. Até porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus ele não iria se contradizer, jamais. Temos também o paradoxo lógico. Nós temos o retórico e nós temos o paradoxo lógico. Paradoxo lógico, o que seria paradoxo lógico? Paradoxo lógico, querido, ele ocorre quando uma ou mais afirmações se contradizem ou parecem se contradizer. Uma afirmação ela se contradiz em detrimento da outra afirmação. Isso é um paradoxo lógico. Exemplos de paradoxos lógicos
que você já deve, talvez, ter se deparado com eles nos seus estudos bíblicos, ou talvez você já tenha ficado até com dúvidas em tentar entender esses paradoxos. Um exemplo de paradoxo lógico que nós encontramos nas Escrituras é a natureza divina e humana de Jesus. Outro exemplo é a eleição incondicional e a livre oferta pelo Evangelho. A soberania de Deus e a responsabilidade humana também é outro paradoxo que causa muita divergência, que causa muito assunto entre os cristãos, predestinação, responsabilidade do homem na salvação. Enfim, nós vamos ver tudo isso no decorrer dessas aulas. Esse e outros textos, queridos, que nós encontramos na Bíblia, que são paradoxos, nós vamos ver um a um e vamos esclarecer e tirar as dúvidas sobre eles. Um paradoxo muito conhecido e debatido, acho que desde que a igreja é igreja, isso tem sido debatido há anos. Um exemplo, a questão do livre-arbítrio e a questão da predestinação. Deus já predestinou a pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas. Eu tenho como resistir à graça, eu participo disso, é a minha vontade em aceitar o Evangelho que faz a diferença, ou não? Isso é soberania de Deus e nada mais. Veja que, embora o tema pareça ser simples, na realidade ele não é simples. Até ele não é simples porque grandes teólogos, eles têm divergências. Pessoas boas têm entendimento para um lado e para o outro lado, né? Então, veja que é algo que não é tão simples de ser entendido, mas nós vamos compreender isso no decorrer desse módulo. Ou pelo menos vamos tentar compreender isso no decorrer desse módulo. Na Bíblia, nós encontramos duas coleções de versículos que parece que uns contradizem os outros. Por um lado, nós temos uma lista de versículos que diz o seguinte, que Deus é soberano, que Deus determinou tudo que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem Ele quis para ser salvo, que quem Deus escolheu para não ser salvo, não vai ser salvo, vai ser condenado, vai para o inferno. Só os eleitos entrarão no reino de Deus. Todos esses versículos, esse rol de versículos, eles estão descritos na Escritura, na Bíblia Sagrada. Mas, por outro lado, nós temos versículos que dizem o contrário, né? Você tem dezenas de versículos que declaram essa linha teológica que nós acabamos de ressaltar. Mas essa mesma Bíblia, que é a palavra de Deus, tem uma coleção de versículos, um rol de versículos, que também atribui ao homem o livre-arbítrio no processo de salvação. Exemplo, quem crê e arrepender será salvo. Quem não crê já está condenado. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei-vos para vós outro. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Aí você fica doido, porque você tem um rol de textos que defende uma linha calvinista e você tem outro rol de textos que defendem uma linha arminiana. Dois opostos com o mesmo tema, o mesmo assunto, mas entendimentos totalmente opostos um do outro. E ambos os entendimentos, eles estão nas Escrituras. Então não tem como nós retirarmos ou refutarmos esses rols de versículos e esses rols de entendimento, porque ambos têm base na própria escrita, na própria Bíblia, né? Não é uma coisa tão fácil como você já percebeu. Teria Deus se contradizido, então, na revelação que ele fez do Evangelho? Lógico que não. O apóstolo Paulo, ele diz na carta que ele escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 33, que Deus não é Deus de confusão. Então, não há contradição. Pode ser que tenha uma aparente contradição, mas não há contradição entre os textos. Na realidade, o paradoxo bíblico ele é totalmente
explicado, é totalmente subjetivo. Ou seja, o que é paradoxo para mim pode não ser paradoxo para você. É subjetivo isso, vai do entendimento de cada pessoa. Para John Gessner, ele entende que não há paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Dá para conciliar as duas coisas, não há paradoxo nesse sentido. Então, para ele não é impossível Deus predestinar que algo aconteça por meio da escolha de alguém, ou seja, da responsabilidade humana. O paradoxo bíblico é um dos principais dogmas da neo-ortodoxia. Essa teologia, ela se deleita tanto no paradoxo que é chamado de teologia do paradoxo. Emil Brunner, por exemplo, que foi um defensor dessa teologia do paradoxo e da neo-ortodoxia, ele falava, por exemplo, que ele declarava que a existência de contradições dentro da Bíblia, ou seja, na neo-ortodoxia da Bíblia, significava que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Isso não é aceito, isso é refutado pelos cristãos, isso é pacífico, né? Mas para os defensores da neo-ortodoxia, a Bíblia nunca deve ser considerada infalível, pois ela contém inúmeras contradições, ou seja, inúmeros paradoxos. Esse não é o entendimento, porque a Bíblia ela é infalível e a Bíblia ela é inerrante, ou seja, a Bíblia não contém simplesmente a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus revelada. A Escritura nos diz que toda a palavra ela é divinamente revelada. Então, essa linha teológica que defende que a Bíblia não é a palavra de Deus, já foi refutada, já foi combatida, então não tem cabimento esse tipo de entendimento. Na verdade, a maioria das contradições levantadas não passa de mera falta de entendimento ou falta de compreensão do texto. Quando você lê a Bíblia, você tem que se atentar em quando foi escrito o texto, as circunstâncias que o texto foi escrito, para quem foi escrito o texto. Se você fizer isso, você vai ter uma compreensão melhor, ou seja, qual o objetivo que foi escrito o texto, você vai ter uma contradição melhor do próprio texto. Há uma aparente contradição que alguns levantam, exemplo, do modo que Judas morreu. Por quê? Em Mateus, no capítulo 27, no verso 5, diz que Judas retirou-se e foi se enforcar. Já na mesma Bíblia, já no livro de Atos, no capítulo 1, verso 18, diz que, precipitando-se, arrebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aí a pessoa pega e pergunta, afinal, Judas, ele se enforcou ou ele despencou de um precipício, de um despenhadeiro? As duas coisas aconteceram. Quando um homem chamado Bazan Ibrahim, ele era meio irmão de Saddam Hussein, ele foi condenado pelos seus crimes, ele foi condenado, ele foi enforcado. E com o impacto da corda, na hora que a corda esticou, a corda arrebentou, e quando a corda esticou, o impacto foi tão forte que a cabeça dele foi cortada, foi decapitada na hora. E quando ele desceu com tudo. E as pessoas que estavam ali em cima da plataforma, eles viram que ele morreu enforcado. Mas as pessoas que estavam abaixo e viram ali um corpo caído e a cabeça separada do corpo, falaram que ele morreu decapitado. Ou seja, ele morreu das duas formas. Ele foi enforcado e ele acabou sendo decapitado. E Judas, como ele morreu então? Provavelmente ele se enforcou em um lugar muito alto e com o peso do corpo, o local que ele estava preso arrebentou, ele caiu um despenhadeiro abaixo e ele teve o seu corpo todo dilacerado, machucado por conta disso. Então, ele se enforcou e caiu. Esse é o entendimento. Veja que não há contradições nesse sentido, é entendimento do texto, é compreensão do texto.
E não só nesse texto, nesse versículo que nós lemos de Judas, mas nos outros versículos também, nós vamos ver que as contradições, elas são falta de entendimento. Se nós formos estudar o texto, momento histórico, objetivo, para quem foi escrito e tudo mais, nós vamos ter uma compreensão do texto e vamos entender que, na realidade, não há contradições no próprio texto. Bom, queridos, essa foi uma introdução. A nossa aula, ela encerra por aqui e no próximo domingo nós daremos sequência sobre esse tema. Então, eu espero você na próxima aula. Te desejo aí uma boa semana, que Deus lhe abençoe e até a próxima aula.